Imagine o silêncio aterrorizante de um quarto de núpcias na Antiga Média, onde 7 homens entraram cheios de vida e expectativa, mas nenhum deles viu o nascer do sol seguinte, porque algo invisível e terrivelmente ciumento estava à espreita, nas sombras, aguardando o momento exato da consumação para ceifar suas vidas de forma brutal e impiedosa. E esse não é um conto de fadas moderno, mas sim o relato visceral encontrado no livro de Tobias, um dos textos mais antigos a mencionar a entidade que hoje vamos dissecar, conhecida como Asmodeus, o demônio da luxúria e da ira, que antes de ser catalogado pelos demonologistas medievais, já era o pesadelo dos noivos e o destruidor de laços sagrados, pois sua natureza primitiva não é apenas a busca pelo prazer carnal, mas a aniquilação daquilo que o une o sagrado e o profano. E para entendermos a profundidade desse abismo, precisamos voltar os olhos para a etimologia do seu nome, que deriva do Avestá Aeshma da Eva, que significa literalmente o demônio da ira, ou da fúria, o que nos revela que a luxúria em sua essência demoníaca não é amor ou desejo simples, mas uma forma de violência contida, uma fome insaciável que devora a alma de quem se entrega a ela. E é exatamente isso que os grimórios antigos tentam nos alertar quando descrevem Asmodeus, não como um simples sedutor, mas como uma força da natureza, capaz de torcer a realidade e manipular a geometria da sorte e do azar. E quando olhamos para a história de Sara, a mulher amaldiçoada, vemos o modus operandi dessa entidade que se apegou a ela com um ciúme possessivo, matando seus 7 maridos sucessivamente na noite de núpcias, antes que pudessem conhecê-la biblicamente, o que nos traz a primeira grande lição sobre Asmodeus, que é a sua aversão à procriação e à ordem natural das coisas, preferindo o caos estéril do desejo não consumado ou do prazer que leva à morte. E foi somente através da intervenção do arcanjo Rafael que instruiu o jovem Tobias a queimar o fígado e o coração de um peixe específico sobre as brasas de incenso, que o demônio foi repelido, pois o cheiro putrefato daquelas vísceras queimadas era a antítese do perfume sedutor que Asmodeus utiliza para enganar os mortais, forçando-o a fugir para as partes mais remotas do Egito, onde foi acorrentado pelo anjo, mas não se engane achando que as correntes o seguraram para sempre, pois a influência de Asmodeus transcende o espaço físico e se infiltra na mente humana através dos séculos, transformando-se e adaptando-se. E quando chegamos à era do rei Salomão, o sábio que supostamente controlou as legiões infernais, encontramos relatos ainda mais perturbadores no famoso Testamento de Salomão, onde o rei interroga o demônio diretamente e, ao perguntar sua identidade, recebe uma resposta que gela a espinha de qualquer estudioso do ocultismo, onde Asmodeus declara ser nascido de uma semente humana e de um anjo caído, revelando sua natureza híbrida e sua capacidade única de transitar entre a carne e o espírito, o que o torna perigosamente compatível com a psique humana, entendendo nossos desejos mais profundos e vergonhosos melhor do que nós mesmos. E é nesse diálogo tenso que Salomão descobre que Asmodeus odeia a água e os pássaros, porque eles o lembram de Deus e da liberdade celestial que ele perdeu. E mais importante ainda, ele revela que sua principal função é conspirar contra os recém-casados e semear a discórdia entre marido e mulher, separando-os através de calamidades e esfriando o amor até que reste apenas o ódio ou a indiferença. E ele admite com uma arrogância terrível que tem o poder de levar os homens à loucura e ao desejo por mulheres alheias, fazendo com que cometam adultério e destruam suas próprias linhagens, provando que sua luxúria
é, na verdade, uma arma de guerra contra a estrutura familiar e social da humanidade, e o que é mais fascinante e aterrorizante é que Salomão, embora tivesse o anel de poder dado por Deus, foi em um momento de descuido enganado por Asmodeus que o convenceu a lhe emprestar o anel para demonstrar sua força. E no momento em que o demônio colocou o anel, ele arremessou Salomão para uma terra distante, assumindo sua forma e governando Jerusalém em seu lugar. O que é uma metáfora poderosa sobre como a luxúria e o vício, quando não vigiados, podem usurpar o trono da nossa razão e governar nossas vidas, nos deixando exilados de nós mesmos, vagando como mendigos, enquanto nossos demônios sentam no trono de nossas conquistas. Avançando no tempo e mergulhando nas páginas amareladas e proibidas da Ars Goetia, que compõe a primeira parte da chave menor de Salomão, encontramos uma descrição visual de Asmodeus que desafia a sanidade e nos obriga a questionar a própria natureza da realidade, pois ele é descrito como um grande rei forte e poderoso, que aparece com 3 cabeças, sendo a primeira a de um touro, simbolizando a virilidade bruta e a força imparável. A segunda, a de um homem, que representa a inteligência maliciosa e a capacidade de enganar. E a terceira, a de um carneiro, que evoca a teimosia e o impulso sexual desenfreado. E além dessa tríade grotesca, ele possui cauda de serpente e vomita chamas pela boca, o que não é apenas um detalhe estético, mas um aviso simbólico de que suas palavras são fogo, que consome quem as ouve, e ele senta-se sobre um dragão infernal, segurando uma lança com um estandarte, o que denota sua posição de comando militar no inferno, governando 72 legiões de espíritos inferiores. E aqui entramos em um território extremamente perigoso para o praticante, pois o Grimório é muito específico sobre como se deve comportar na presença desse rei, exigindo que quem o invocar deve fazê-lo de pé e sem chapéu ou qualquer cobertura na cabeça, pois se o mago usar qualquer adorno, estará insultando a autoridade de Asmodeus e será imediatamente enganado em todas as suas ações, provando que o demônio exige uma submissão hierárquica e um respeito que beira a veneração e diferentemente de outros. Espíritos que podem ser coagidos com facilidade. Asmodeus é um mestre da geometria, da aritmética e da astronomia, oferecendo ao invocador não apenas prazeres carnais, mas o conhecimento das artes mecânicas e a habilidade de encontrar tesouros escondidos, o que revela uma faceta sua, frequentemente ignorada, que é a de um guardião de riquezas materiais e intelectuais, pois a luxúria muitas vezes anda de mãos dadas com a ganância e o desejo de possuir aquilo que está oculto ou que pertence a outro, e em textos antigos nos dizem que quando ele se manifesta, o ar se torna pesado e o cheiro de enxofre é quase insuportável. E ele deve ser tratado com firmeza, mas com extrema cautela, chamando-o pelo seu verdadeiro nome e apresentando o anel de prata no dedo médio da mão esquerda diante do rosto do mago, para se proteger de seu hálito venenoso que pode causar doenças e morte instantânea, mostrando que o contato com essa entidade é radioativo para a alma e para o corpo, e que os rituais descritos na Goetia não são brincadeiras de adolescentes, mas protocolos de segurança de alto risco para lidar com energias nucleares do plano espiritual. E é curioso notar que em algumas tradições cabalísticas, Asmodeus é associado à esfera de Golachab, que corresponde à severidade e à queimação, indicando que sua função no cosmos é testar a resistência dos homens através do fogo das paixões, eliminando os fracos e corrompendo os que se acham fortes. E há relatos de magos que tentaram fazer pactos com Asmodeus para obter irresistibilidade sexual e acabaram perdendo a capacidade de sentir qualquer prazer ou amor,
tornando-se cascas vazias, viciadas em sensações cada vez mais extremas, até a autodestruição. Pois o preço que Asmodeus cobra não é pago em dinheiro, mas em vitalidade e na fragmentação da psique. E ele ensina também a arte de tornar-se invisível, o que pode ser interpretado metaforicamente como a capacidade de agir nas sombras sem ser notado, de cometer atos ilícitos sem ser pego ou de desaparecer das responsabilidades sociais para viver em um mundo de gratificação instantânea e egoísta. E essa invisibilidade é a capa perfeita para o viciado e para o adúltero que vivem vidas duplas sob a influência silenciosa desse rei infernal que ri enquanto observa a humanidade tropeçar em seus próprios desejos, construindo prisões douradas onde a chave é jogada fora pelo próprio prisioneiro que acredita estar no controle, quando na verdade é apenas uma marionete nas mãos de uma inteligência milenar que entende a anatomia do desejo melhor do que qualquer psicólogo moderno. Não podemos ignorar a conexão profunda que Asmodeus possui com os jogos de azar e a ruína financeira, pois nos grimórios ele é frequentemente citado como o patrono das casas de jogos e o supervisor dos pactos feitos por jogadores desesperados. Porque o vício no jogo é uma forma de luxúria, uma luxúria pelo risco, pela adrenalina e pelo dinheiro fácil que espelha perfeitamente a natureza instável e enganadora do demônio, que promete o mundo e entrega cinzas, e na demonologia de Binsfeld, que classifica os demônios de acordo com os 7 pecados capitais. Asmodeus é inquestionavelmente o príncipe da luxúria, sugerindo que toda vez que a sexualidade humana é desviada para a crueldade, para a obsessão doentia ou para a objetificação total do outro, é a energia de Asmodeus que está sendo canalizada, seja conscientemente ou não. E isso nos leva a um ponto crucial, que é a distinção entre o desejo natural e a influência de Asmodeus, onde o primeiro é criativo e unificador, e o segundo é destrutivo e isolador, transformando o parceiro em uma presa ou em um objeto de consumo descartável. E é fascinante observar como a literatura ocultista descreve a hierarquia infernal, colocando Asmodeus muitas vezes abaixo apenas de Lúcifer e Belzebu, o que demonstra o poder avassalador que o desejo sexual exerce sobre a humanidade, sendo capaz de derrubar impérios e corromper os mais santos dos homens, como vimos no caso de Salomão, e até mesmo em lendas sobre Santo Antônio, que foi violentamente tentado por visões lascivas enviadas por essa entidade, provando que ninguém está imune à sua influência e que a batalha contra Asmodeus é uma batalha diária travada na mente e no coração de cada indivíduo. E existem rituais obscuros mencionados em manuscritos franceses do século XVIII, como o Grimorium Verum, que detalham oferendas específicas para ganhar os favores de Asmodeus, que incluem o sacrifício de animais negros e a queima de ervas alucinógenas em encruzilhadas sob a lua minguante, rituais estes que buscam canalizar a energia caótica do demônio para amarrações amorosas de alta potência, feitiços que não buscam o amor, mas a escravidão emocional da vítima, forçando-a a sentir uma atração incontrolável e dolorosa pelo magista, uma violação do livre-arbítrio que carrega um karma pesadíssimo e que quase sempre resulta em tragédia para ambos os envolvidos. Pois o amor concedido por Asmodeus é envenenado na raiz e floresce como espinhos que sufocam e sangram. E é dito que ele tem um ódio particular por exorcistas zombando deles e utilizando o conhecimento dos pecados ocultos do padre para desestabilizá-lo durante o rito de exorcismo, revelando segredos vergonhosos em voz alta para humilhar o clérigo e quebrar sua concentração. O que reforça a ideia de que para combater Asmodeus é necessário ter uma pureza de intenção,
e uma transparência de alma que poucos possuem, pois ele se alimenta da hipocrisia e dos segredos guardados a 7 chaves nos porões da consciência humana. E ele é o mestre das ilusões, fazendo com que o feio pareça belo e o perigoso pareça inofensivo, até que a armadilha se feche e não haja mais escapatória, sendo ele o arquiteto das fantasias que nos afastam da realidade e nos aprisionam em labirintos de prazer simulado, onde o tempo se distorce e a vida passa sem ser vivida. E agora chegamos ao aspecto mais inquietante da presença de Asmodeus no mundo contemporâneo, onde sua influência parece ter se multiplicado exponencialmente através da tecnologia e da facilidade de acesso aos vícios que ele governa. Pois se antigamente era necessário invocar o demônio em um círculo de giz, hoje nós carregamos os portais de sua influência em nossos bolsos, através das telas negras dos smartphones, que nos oferecem acesso ilimitado à pornografia, aos jogos de azar online e às vitrines de vaidade, onde a luxúria se manifesta não apenas no sexo, mas no desejo insaciável de ser visto e desejado pelos outros, criando uma sociedade de narcisistas solitários, que é o terreno fértil perfeito para a colheita de almas desse antigo rei, que não precisa mais de templos de pedra, porque construiu altares digitais na mente de bilhões de pessoas. E os grimórios nos alertam que Asmodeus é um demônio que ensina, e o que ele está ensinando à humanidade moderna é a desvalorização do contato humano real, a troca da intimidade pela intensidade e a busca por atalhos mágicos, para a felicidade que sempre terminam em precipícios. E quando olhamos para os relatos de possessão demoníaca atribuídos a Asmodeus, vemos um padrão de comportamento animal, onde a vítima perde a capacidade de raciocínio lógico e se entrega a impulsos bestiais, grunhindo e contorcendo-se como as bestas que compõem as cabeças do demônio. O touro, o carneiro e o dragão, numa regressão atávica que apaga milênios de evolução civilizatória e nos lembra que a barreira entre o homem e o monstro é muito mais fina do que gostaríamos de admitir, e que basta um empurrãozinho na direção certa do prazer desmedido para que a besta assuma o controle. E por isso, o estudo de Asmodeus nos grimórios não deve ser encarado apenas como curiosidade histórica ou superstição medieval, mas como um manual de psicologia profunda que mapeia os territórios mais perigosos da alma humana e nos dá as coordenadas dos abismos que devemos evitar se quisermos manter nossa integridade e nossa liberdade espiritual, pois a verdadeira magia de Asmodeus não está nas chamas que ele cospe, mas na chama que ele acende dentro de nós, uma chama que pode nos aquecer ou nos consumir completamente, dependendo de quem está no comando. E a pergunta que fica ecoando no silêncio após fecharmos o livro da capa preta ou a chave menor de Salomão é se nós realmente somos os mestres de nossos desejos, ou se somos apenas servos obedientes de um rei invisível que nos dá o guarda-apenas para nos ver enforcar nela com um sorriso de escárnio, enquanto aposta nossas almas em um jogo cósmico que não fomos convidados a jogar, mas do qual não podemos sair. E talvez a maior astúcia de Asmodeus tenha sido convencer o mundo moderno de que ele é apenas um mito, uma figura folclórica inofensiva, enquanto ele opera livremente nos bastidores da indústria do entretenimento e do vício, regendo a orquestra do caos com a batuta da indiferença e recolhendo os dividendos da nossa degradação moral com a paciência de quem é eterno e já viu impérios mais poderosos que o nosso caírem de joelhos diante da força avassaladora de um desejo incontrolável. E se você sentiu um arrepio ou um desconforto ao ouvir essas palavras, talvez seja porque, no fundo, você sabe que já sentiu o hálito desse dragão em algum momento da sua vida, sussurrando promessas de prazer que cobravam um preço que você não estava disposto a pagar,
mas que talvez já tenha começado a ser debitado da sua conta espiritual sem que você percebesse.